meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou estar contando um pouquinho como foi o processo do meu desmame. Emanuele não mama mais, Emanuele tem 10 meses e alguns dias. E Emanuele já é uma bebê que não mama mais no peitinho da mamãe. Emanuele já é uma bebê que toma forma. Vou começar explicando pra vocês desde o começo a minha trajetória com Emanuele. Emanuele é uma bebê APLV, ela tem múltipla alergia. O que é uma bebê APLV? Uma bebê APLV é uma bebê que tem alergia à proteína do leite da vaca. Como que eu descobri isso? Então, eu sempre percebi que Emanuele chorava muito. Eu já até tinha feito alguns desabafos, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram também. Inclusive, se você não me segue por lá, me siga por lá, que é Amandinha Silva Oficial. E eu sempre fazia desabafo, porque Emanuele chorava dia e noite, noite e dia. E antes dela desmamar, vou começar do começo, né? A Emanuele, pra quem não sabe, ela mamou até os 6 meses no meu peito exclusivo. Depois dos 6 meses eu comecei com a introdução alimentar e continuei com a mamada livre em demanda no peito. E aí eu não sabia, porque ela chorava tanto, eu ficava desesperada, porque ela era uma bebê de 3 meses e aí eu fiquei esperando chegar os 3 meses, que era que todo mundo me falava que aquela fase de cólicas ia passar e tudo mais. Aí chegou o 4º mês, nada passava, e chegava o 5º mês, as coisas só pioravam. E aí eu fui percebendo que tinha uma coisa diferente com ela, porque as coisas pra ela nunca melhoravam, parece que só agravavam. Cada mês que se passava, eu esperava aquilo que muita gente falava, né? Que os gases iriam passar, aquela cólica, aquele choro constante dela iria passar. E eu ficava só esperando, né, a entrada de cada mês. E cada mês que se passava, ela sentia mais dor, ela chorava muito, ela se espremia muito à noite, acordava muito de madrugada pra chorar de dor. E a gente fazia massagem aí que ela ia soltando gases, gases, gases. E aí eu comecei a desabafar aqui no Instagram e no YouTube, porque eu não sabia o que fazer. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Posicionei a câmera aqui porque eu acho que a luz aqui tá melhor. Como eu tava falando, algumas mães vendo o meu sofrimento, que Emanuele, os meus desabafos constantes lá no Instagram, chorava muito também, porque eu não sabia o que fazer e eu não aguentava aquela situação em ver a minha filha sofrendo tanto. E aí algumas mães começaram a me mandar pra eu estar suspeitando da alergia à proteína do leite de vaca. E eu não sabia o que era isso. E aí eu fui começar a pesquisar o que era alergia à proteína do leite da vaca. E aí eu nunca tinha visto falar na minha vida o que seria isso. Pra mim só existia a criança que tinha, né, intolerância à lactose, glúten, essas coisas. Mas a proteína do leite de vaca eu nunca ouvi falar nisso. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que poderia ser isso, né? Que a Manu tinha alguns desses sintomas. Voltei de novo a câmera aqui, porque aqui não tá tão claro. Ele tava dando um reflexo muito grande no meu óculos. E aí eu vi que alguns desses sintomas ela não tinha os graves, que era sangue nas fezes, alguns outros que eram assim um pouco mais grave. Ela não tinha. Ela tinha muita cólica abdominal, que dava muito gases e a barriga dela ficava muito inchada. Às vezes ela ficava com o corpinho todo empelotado, às vezes a barriga dela ficava muito inchadinha, ficava bem estufada. Ela voltava muito leite, tinha um refluxo, né, por causa desse probleminha. E aí eu comecei a pesquisar, até que eu passei pelo médico pediatra e falei que eu tava suspeitando da alergia à proteína do leite de vaca. Antes dele me passar o exame, que era o exame de sangue, ele mandou eu procurar um nutricionista pra me fazer uma dieta, né, restritiva, como ela mamava só peito. Mas antes dela mamar só peito, eu já tentei introduzir a fórmula nela. Com 4 meses eu tentei introduzir a fórmula Aptamil normal. E eu dei um pouquinho da forma, logo em seguida começaram todas essas reações que eu falei pra vocês. Ela ficou empelotada, barriga inchada e foi horror à noite que eu dei, então foi horrorizante. E nisso eu já tinha contado pra ele, então ele falou que não era pra me dar mais. E aí falei com ele que eu tinha dado a fórmula, aconteceu isso. Aí ele foi e falou comigo que era pra mim fazer a dieta que eu tava suspeitando, né, da alergia à proteína do leite de vaca.
e que se eu quisesse oferecer, era pra oferecer ela Aptamil Peptide. O Aptamil Peptide, pra quem não sabe, ele tem tipo a proteína do leite de vaca, só que hidronizado. Então é muito fraco, muito fraco. E aí eu comprei esse Aptamil Peptide e comecei a fazer a dieta, né? Porque ela ainda mamava. Eu não tinha tirado o peito dela ainda, só tava querendo complementar com a fórmula. Dei o Aptamil Peptide e foi horrível também. Ela teve muitas reações e aí eu fiquei em desespero porque ela deu reação também, mesmo que era bem pouco, né? A proteína do leite nessa fórmula era bem pouco. E aí eu... Nossa, o colchão tava ali porque a gente dormiu aqui essa noite. Aí eu fui, fiz a dieta. Nisso eu não tava dando mais nenhuma fórmula porque nenhuma deu certo com ela, todas deu reação. Então eu fiquei só na dieta, porque na dieta ela tinha melhorado muito, que eu tava sem comer nada de leite e derivados. Gente, eu me arrisco a dizer que foi uma fase muito difícil pra mim. Eu via todos à minha volta comendo e eu não podia comer assim, praticamente nada, porque eu tava nessa dieta de ficar sem comer leite e derivados. E tudo tem leite e derivados. Gente, você vai comer um cachorro quente, não pode, porque o cachorro quente, o pão doce vai leite. Você vai comer uma pizza, não pode, porque tem mussarela, a massa vai. Você vai comer um pastel, muitas das vezes não pode. Até o pão de sal, que a gente pensa que não vai leite, algumas padarias colocam leite. Então, assim, era muito rígido essa dieta pra mim, era muito dolorosa. O Matheus até entrou também na dieta, mesmo sem precisar, porque ele, né, não me alimentava. Então, pra ele poderia estar continuando a comer e tudo mais. Porém, ele decidiu entrar comigo na dieta, a gente entrou junto, porque ele viu que ele comendo, né, assim, perto de mim era doloroso pra mim demais. E quando a gente saía, nunca tinha opção pra mim comer nada. A gente saía pra alguma lanchonete, algum restaurante à noite, era muito raro achar coisas que eu poderia comer. O que eu poderia comer, na verdade, sempre era só arroz, feijão, que muitas das vezes também dava gases pra ela, e carne, né? Agora, era muito difícil. Salada também eu podia comer à vontade. Mas era muito difícil, né? De eu ter alguma coisa assim, quando eu e ele ia sair, eu ia sair, achar alguma coisa que eu poderia comer, porque nada eu poderia comer. E aí eu fiquei na dieta eu quebrava, e eu quebrei, não foi uma, nem duas, nem três, eu quebrei a dieta assim, comi coisas escondidas e isso me fazia sentir a pior mãe do mundo, gente. Eu comia o alimento que tinha leite, a sensação na hora, né, deixa eu tentar explicar pra vocês. Eu sabia que aquele alimento ia fazer mal pra minha filha. Eu queria muito comer aquele alimento. Eu sou muito compulsiva com doce. Então, a maioria das vezes que eu caí, né, saí da dieta, furei a dieta do leite, era com uma coisa de doce. Então, eu comia o doce, ficava satisfeita, mas passava alguns segundos, eu me sentia super arrependida. Eu ficava com muita vontade de vomitar. Eu sentia a pior mãe do mundo. E isso me tava fazendo muito mal, muito mal. Porque aí passava o leite de novo, era um sacrifício, digamos que inválido, porque eu ficava 30 dias sem comer leite derivado, sofrendo. E aí por causa de um dia que eu vou e peço um doce, como escondido, com culpa, como, aí depois eu fico me sentindo super mal, é uma sensação horrível que só eu sei o que eu senti. E aí parece que meu sacrifício dos 30 dias foi inválido, porque voltava todas as reações, porque passava proteína pro leite, né, pro leite de peito. Então, eu conversei com o pediatra, eu fiquei, acho que desde o sexto mês ao 9º na dieta. Eu cheguei a fazer o exame nela de sangue, tem até aqui um vídeo que eu fiquei muito triste, porque o exame dela de sangue não comprovou que ela tem essa alergia, mas eu quero explicar isso aqui pra vocês. O que vale é o clínico, não o exame. Crianças com menos de 2 anos de idade têm uma chance muito alta de não ser constatado no exame de sangue que ela tem alergia. Então, por isso que o Emanuele deu, não só o Emanuele, mas eu conheço muitas crianças, muitas mães que têm bebê APLV e que não consta antes dos 2 anos de idade. É tipo assim, de 100 mães que tem bebê APLV, só 2 consta no exame, né? Essa criança com menos de 2 anos.
E aí eu não sabia disso, né? Então, se eu soubesse, eu nem tinha feito esse exame, porque não consta. E aí o médico falou que não valia o exame, que valia era o clínico, né? O médico e a nutricionista tinham me explicado que não valia o exame, valia o clínico, no caso da Emanuele, que era o histórico dela com a proteína do leite. E aí eu fiquei aí no 6 até o 9º mês aí na dieta, sofrendo, tendo essas recaídas que eu falei pra vocês que eu tinha. E até que eu queria desmamar. Como vocês sabem, eu tô querendo engravidar, a gente tá tentando engravidar. E também eu não vou falar que isso é um dos motivos pra eu que eu queria desmamar. A Emanuele ficava muito no peito. Eu agradeço muito a Deus pelo privilégio, eu me sinto muito privilegiada, minha roupa toda esculhambada, porque eu consegui amamentar ela exclusiva em livre demanda, só com peito até os 6 meses. Porém, a Emanuele nunca tinha dormido a noite toda. Emanuele acordava muito de madrugada. Emanuele, se eu saía com o pai dela, eu tinha que ficar horas assim, cronometrada no relógio, porque ela ia chorar e ela ia querer peito, aí eu tinha que sair lá da onde eu tivesse pra buscar. Então isso, digamos que eu estava cansada também dessas coisinhas. Eu tinha coisa pra resolver no centro e aí eu tinha que deixar ela, porém eu não conseguia resolver tudo porque eu tinha que voltar e depois tinha que mamar e dar. Então isso tudo foi, né, me saturando até eu chegar na conclusão que eu queria desmamar. Foi uma decisão muito difícil pra mim, assim, extremamente difícil. Na mesma hora que eu falava com o Matheus que eu queria desmamar, eu falava que eu não queria, que eu ia sentir culpada, que eu ia me sentir mal. Mas eu fui tentando lidar com a situação de uma forma natural. Eu fui tentando lidar com aquela situação que o desmame seria bom pra mim e pra ela, porque não tava sendo legal mais pra mim. Eu amava amamentar. Porém não tava algo que eu vinha, exemplo, eu tava resolvendo alguma coisa lá no centro e ela chorava, aquilo eu ficava, não vou falar nervosa, mas aquilo eu ficava fora de si, porque eu não tinha terminado e ela precisava aqui de mim, eu tinha que sair correndo às pressas pra dar mamar ela. Então eu conversei com o pediatra dela, que eu tava querendo fazer o desmame. E aí ele me passou o Neocate, o bendito Neocate. Meu Deus do céu, esse leite é o rim. Porque esse leite, pra quem não sabe, ele não tem nada do leite. Ele não tem nem a proteína hidrogenada, ele é feito de aminoácidos. Ele não tem nada que vem do leite da vaca. E aí ele me falou que é um leite um pouquinho caro e tudo mais, porém eu estava disposta a começar o desmame. Vou entrar agora no processo do desmame pra falar pra vocês como eu fiz. Desde o começo eu sabia que se a Emanuele procurasse eu iria ceder. Porque eu não ia conseguir ver ela procurando o peito, meu peito cheio. Se ela procurasse eu ia ceder. E eu tenho a mente muito... Eu sou assim, não sou 880 não, gente. Se ela procurasse e eu tivesse com o peito cheio, eu sei que eu iria ceder. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu comecei o desmame dela foi muito rápido. Graças a Deus foi um desmame que eu pensei que ia ter muito trabalho, não foi um desmame trabalhoso. Então, eu comecei a fazer o teste com o Neocate. Então, antes de eu desmamar, eu comecei a dar o Neocate. Eu tava na dieta também, sem furar, porque eu precisava estar na dieta pra ver se ia dar reação nela ou não. E aí eu comecei a dar o Neocate e o peito. Eu não tirei de uma vez o peito. Comecei a dar o Neocate e eu vi que a Emanuele virou outra criança. Gente, Emanuele, assim, transformou da água pro vinho. Depois que ela começou a mamar esse leite. E aí eu vi que tava fazendo muito bem pra ela. Já tinha uns 6, 7 dias que ela tava mamando. Eu vi que tava fazendo muito bem. Aí eu já tinha... Isso, né, eu fiz o teste 6, 7 dias, uma semana por aí, pra ver se ia fazer bem. Eu vi que tava fazendo muito bem, aí eu acho que eu usei umas 4 latas, uns 15 dias aí no teste, só peito e mamar. E aí eu comecei a tirar o peito. Vou explicar pra vocês como eu tirei. Ela já tava ficando o dia todo sem mamar.
Quando eu comecei a dar o Neocate na mamadeira pra ela, o leite na mamadeira, durante o dia eu não dava peito e ela não procurava durante o dia. Então, durante o dia eu preparava a mamadeira e à noite, na hora de dormir, que ela procurava o peito. E nas madrugadas, ela sempre acordou de madrugada pra ficar no peito. Muitas das vezes nem mamava, era só pra ter o aconchego ali do peito. E aí de madrugada ela sempre mamava, mas durante o dia ela já nem tava procurando. Então durante o dia, desde a hora que ela acordava até na hora, né, antes aí dela dormir, ela ficava só na mamadeira. E pra eu entrar no exame que eu fiz, tinha que dar mamadeira também à noite, na madrugada. Na primeira madrugada, meu peito já tava super cheio. E aí ela acordou na primeira madrugada. Meu peito tava muito cheio, tava extremamente doloroso. Eu preparei a mamadeira pra ela, porém ela chorou. E aí ela não quis, como ela tinha ficado já operida ali durante o dia todo, à noite, como ela mamava à noite a mamadeira, então meu peito já tinha enchido bastante. E a madrugada ela acordou pra mamar, eu dei a mamadeira ela de novo, ela não quis a mamadeira e ela começou a chorar irritadamente. E eu com a mamadeira ali pronto e meu peito, assim, estourando de dor, fui e dei o peito na madrugada, não aguentei, assim, foi minha primeira madrugada. E aí eu sabia que se nas outras madrugadas, se ela acordasse, eu também iria ceder, porque eu sabia que eu não seria forte o suficiente de negar o peito pra ela. E aí o que eu fiz? No outro dia, fiquei o dia inteiro também dando mamadeira, ela não procurou peito em mim. E aí, à noite, eu pedi pra outra pessoa dormir com ela. Meu marido dormiu com ela. Eu dormi lá embaixo sozinha. Eu fiquei lá embaixo, cara, ele dormiu em cima com ela. E aí ela acordou na madrugada, tipo, de boa. Parece que, assim, era outra criança. Nem parece que era criança que na noite anterior tava chorando irritadamente, querendo peito. Acordou, mamou com meu marido de boa, de madrugada, e voltou a dormir. Isso foi a segunda noite dela. Isso eu fiquei assim de cara, porque comigo ela tinha feito um escândalo. Na terceira noite, terceiro dia, ela ficou novamente o dia todo sem mamar. O meu peito já tava gritando de dor. Vou falar pra vocês também o que eu fiz pra tá ajudando, né, quem quer fazer o desmame. Na terceira noite também dormiu com meu esposo. Na terceira noite ela nem acordou de madrugada. Pra vocês terem uma ideia, na terceira noite meu esposo falou que ela acordou, chorou, resmungou, ele preparou uma madeira, ela não pegou uma madeira, ele colocou o bico na boca dela e ela voltou a dormir. E assim foi, ela dormiu umas 4 noites aí sem mim, e aí depois eu já passei pra dormir com ela, e aí ela já não procurava mais peito em mim. E foi assim, gente, o desmame foi super rápido, ela não procurou peito, procurou só na primeira noite, que foi a noite que eu cedi. Falando, o Matheus chegou ali, eu tive que abrir. Foi muito de boa, ela procurou mesmo, foi só na primeira noite que eu cedi, como eu falei pra vocês, eu não iria aguentar. E aí depois disso foi assim, mil maravilhas, ela não procurou mais. Vou entrar nas dicas o que eu fiz, porque meu peito inchou muito, ficou muito dolorido. Não faça compressa morna, eu vejo muita gente falando pra fazer compressa morna. Tô falando aqui pra vocês o que a enfermeira me falou, a enfermeira especializada em amamentação. Então tudo isso que eu tô falando, eu segui a dica dela. Ela me indicou fazer compressa fria só por 7 minutos, porque depois de 7 minutos já fica quente e faz o dever ao contrário. Em vez de parar de ajudar a produzir, vai aumentar a produção. Então só fica com a compressa 7 minutos pra dar uma aliviada na dor. Não tire o leite com a bombinha, pelo amor de Deus, não façam isso. Você que tá querendo desmamar, o seu peito vai ficar inchado, você não pode tirar o leite com bombinha. O que você pode fazer pra aliviar é o que eu fazia pra dormir, porque eu não conseguia dormir de tanto que doía. Eu ordenhava na mão assim, ó, puxando com as duas mãos, colocava uma mão embaixo, outra mão em cima e vinha assim apertando pra tirar um pouco do excesso. Porque se você for tirar muito o seu corpo... Se você for tirar muito, o seu corpo vai entender que você tá produzindo, que tem um bebê mamando, então ele vai produzir mais. Então você só tira pro excesso pra dar uma aliviada, nunca tira muito, porque senão seu corpo vai produzir mais e o que você vai querer não vai acontecer, que é que pare. E o que eu sempre fazia é colocar uma faixa e um top por cima. A faixa ajudava muito também na dor, passava uma faixa. Qual é o nome daquela faixa, meu bem?
faixa de hospital mesmo, né? Aí o Matheus me ajudava a passar. E aí eu apertava muito bem meus peitos com aquela faixa e colocava um top, porque aí aliviava também a dor. Isso tudo que eu falei pra vocês foram dicas que a enfermeira me passou e eu fiz e deu super certo. Nos 3, 4 primeiros dias meu peito ficou super inchado, super dolorido. O que eu fazia pra realmente aliviar era ordenhar um pouquinho antes de dormir pra eu conseguir dormir. Então eu ordenhava só um pouquinho à noite pra mim dormir. E aí depois acabou, gente. Hoje não tem mais nada. Nem parece aquele peito que tava super cheio, gritando. Hoje já tá um peito molinho, molinho. Acabou. É claro que se ela puxar aqui sai leite, mas hoje em dia ela nem procura mais peito. E hoje eu sou muito grata a quem criou essa lata. É cara, gente. É muito cara. Mas eu sou muito grata, né? Essa lata aqui tem 400 gramas. Ela não vende num tamanho maior. E a gente compra de 230, 240. Até comprei na internet mais barato, esperando chegar. Mas vale a pena, é o que fez bem pra minha filha, então não importa o preço, né? E a gente tá aí na espera da cura, eu sei que a cura vai chegar na vida dela. Eu e o pai dela estamos ansiosamente aguardando a cura que vai vir de Deus pra vida dela, porque isso é uma enfermidade, né? Então a gente tem que entregar como a gente já entregou. Na verdade, a vida da Emanuele é de Deus, a Emanuele não é nossa, ela é de Deus. E a gente tá esperando a cura nele. E em breve vocês vão ter a notícia que a Emanuele foi curada e ela não vai ser mais uma bebê APLV. Ela está sendo uma bebê APLV, mas isso não vai definir ela. Isso é só uma estação da vida dela que em breve vai passar. Em breve ela vai estar aí comendo de tudo junto com a gente. Enfim, esse é o meu processo de desmama. Esse foi o meu processo aí com a bebê que está sendo APLV. Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado. É um pouquinho, né, da nossa história. Eu espero que de alguma forma possa ajudar vocês. Lembrando que eu não tô mandando ninguém desmamar. Eu tô só contando a minha experiência. Não significa que você vai fazer o que toda mãe que amamenta sofre com isso. Eu conheço muito bebê que amamenta e dorme a noite toda, que a mãe tem liberdade de ir e vir, enfim. Isso é de mãe pra mãe. E a minha experiência foi assim, não significa que vai ser com você, tá bom? Ó, desligar aqui, o tempo já tá acabando, falei demais. E é isso, meus amores, ó, big beijo pra vocês.